Começa agora Papo Reto com o Pastor, um programa diferente, um bate-papo descontraído, com muita leveza, tratando de assuntos que com certeza ajudará muito a nossa vida ministerial. Fique conosco, Papo Reto com o Pastor. Olá, estamos de volta com Papo Reto comigo, Pastor Marcos Ferreira. Que bom poder estar mais uma vez começando a 5ª temporada do Papo Reto, agora com o Pastor Marcos Ferreira. Sempre que você lembrar do Papo Reto, lembra assim, é o Papo Reto com o Pastor Marcos Ferreira na 5ª temporada. Nós já fizemos tantas coisas e agora, neste ano, nós queremos trazer muitas novidades, queremos trazer personalidades, não somente pastores, mas outros tipos de autoridades em todas as áreas. Hoje nós estamos aqui com um amigo que vai compartilhar sobre curiosidades bíblicas, sobre temas bíblicos, vai ser muito bom. Mas eu quero começar dizendo para você que pediu para mim voltar. Você que orou por mim, pediu para mim voltar. Eu preciso que você leve o Papo Reto o mais longe possível. Não sou eu que levo, é você que pode levar. Como é que você pode fazer isso? Você pode ir na primeira coisa. Você está assistindo agora? Você já se inscreveu no nosso canal? Você já passeou pelo nosso canal? Você já viu o que tem de playlist no nosso canal? Você já viu o que tem de coisa no canal do Instituto fazendo diferença? Aí um pastor amigo meu disse assim, puxa vida, você deve estar lá com uns 40, 50 mil inscritos. Eu disse, não, pastor, os meus amigos me seguem, mas não se inscrevem. Então você precisa compromisso, se inscrever no meu canal, Instituto Fazendo Diferença. Depois de você se inscrever, você dê um like, deixa o like aí e compartilha. É bom, é legal, faz diferença para a tua vida, então você compartilha. Estamos começando então agora Papo Reto com o pastor Marcos Ferreira. Quero mandar um abraço aqui pro meu querido filho, né? O saudoso super-homem, que agora é pastor Marcos Gabriel. Tudo bem, seu Gabriel? Ele disse para vocês que tá tudo bem, tá? Antes da gente colocar o nosso convidado aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte, muito obrigado pelas suas orações. Passamos num tempo difícil, né? Chegamos na porta do céu, graças a Deus a porta estava trancada, fechada por dentro, e aí alguém avisou, ainda não é hora, e nós voltamos. Obrigado. Outra coisa que não falei, então posso falar agora, profundidade. Esquece 12 dias que já foi faz tempo. Lembra de profundidade. Ano de profundidade. Estamos cavando no mais profundo e vivendo sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Muitos testemunhos, muita coisa boa que nós temos vivido no ano da profundidade. Outra coisa, esse ano eu lancei, não sei se eu tive tempo de mostrar, 40 dias em crise. Olha aí que chique que tá a arte. 40 dias em crise é um devocional dos 40 dias de jejum que nós fizemos o ano passado. Já estamos preparando para entrar em mais 40 dias. E aqui são pequenos devocionais. Eu quero deixar o primeiro com você, que é muito interessante para você lembrar aí, Tudo começa em casa. É lá em casa que tudo começa. O primeiro lugar na Bíblia, né, que nós percebemos, Deus começa a falar de uma casa. Não de paredes, mas uma casa. Adão e Eva. Então, preste atenção nisso. Tudo começa dentro da sua casa. Dê a maior atenção possível para a sua casa. Valeu? Vamos então aí para o nosso entrevistado, porque o tempo não começou a correr. Vai começar a correr a partir de 3, 2, 1... Paz do Senhor, pastor Edivaldo Duarte. Como é que o senhor está? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus, pastor Marcos, está aqui o nosso pastor Gabriel, que está nos auxiliando ali. Quero também agradecer aqui a presença da minha esposa, Luzimar, né? Está ali atrás. Dá uma alô aí, Luzimar, fala alguma coisa. Oi. E é uma alegria nós estarmos aqui juntamente com o pastor Marcos. Aproveitamos que viemos a reunião do Supremo Conselho, né? Isso. E nós hoje estamos presidente da convenção O Brasil para Cristo no Distrito Federal, né? E terminou... A convenção mais rica da federação. Eu creio. Amém? Amém. A gente só vai liberar a palavra profética amém, aqui. Amém. Eu creio. Ô, glória. E nós, terminado a reunião do Supremo Conselho, estamos aqui juntamente com o pastor Marco, pastora Elisete, né?
Amanhã estaremos aqui pela manhã trazendo uma palavra na igreja e à tarde nós estamos retornando para o nosso Distrito Federal, tá certo? Muito bom. Lembrando você que a gente vai estar com os programas gravados, sabe por quê? Fica melhor para você assistir. Já no começo, o Papo Reto, se não der para você assistir no horário e no dia que nós marcamos, que é às terças, às 22h10, tá lá no YouTube e vai estar lá também no Facebook e no Insta ele passa ao vivo, não é? Mas depois nós vamos dar um jeito também de deixar no Instagram. Mas no Facebook e no YouTube, assiste a hora que você quiser. Faça pequenos períodos, vá fazendo os pequenos períodos e vá assistindo. Hoje, nós estamos gravando agora no sábado. Hoje é dia, que dia que é hoje mesmo? 29, 30, nem lembro mais. 29, hoje é 29 de março, já rodamos hoje por São Paulo, já fomos na Conde de Sarjeta, já comemos uma parmegiana daquela, maravilha. Entendeu? Meu Deus do céu, e agora estamos aqui para gravar com vocês o Papo Reto. Pastor Edivaldo, antes de nós entrarmos em tudo, o senhor já falou, o senhor está presidente da Convenção de Brasília, ali no Distrito Federal, né? Tem a Convenção de Goiás e a do Distrito Federal, o senhor está cuidando dali. E o senhor é casado com a pastora irmã Luzimar, né? Eu estava chamando ela de Lucimar. Tem um filho. O senhor, o negócio do senhor é só homem lá na sua casa, pastor? Só, são 3 homens. Rapaz, né? Bruno, 33 anos, Caleb, 28 anos e Atos, 22 anos. Durante muito tempo nós tocamos aqui uma canção, como é que chamava a canção mesmo? Confiar. Confiar de quem? Do Caleb. Do Caleb, né? Quando nós tínhamos o programa todos os dias, nós tocamos muito. Eu sei que tem irmãos que cantam a canção do Caleb aqui. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos queridos irmãos lá do Distrito Federal que estão acompanhando a gente e pedir para você se inscrever no canal do Papo Reto, sabe? E também, o que mais que nós precisamos fazer? Além de se inscrever no canal do Papo Reto, que é o Instituto Fazendo Dif, essa mão aqui é do Pastor Gabriel. Pastor Gabriel, dá um oi pro pessoal aí. Não, você tá bonito. Você tá bonito, olha lá, gente. Olha o super-homem aí, cresceu. Se inscreva, pessoal, vocês de Brasília, vocês aí de Goiás, que todo mundo conhece. Vamos mandar um abraço pro pessoal de Goiás, né? Amém. Para quem de Goiás? Aí a convenção do estado do Goiás, na liderança do pastor Oswaldo do Vale, né? Uhum. E nós temos lá umas BRAC se levantando aí, já vai pro seu 3º congresso. Maravilha. BRAC, né? O UFEBRAC do Goiás sempre foi uma potência também. Um abraço para todo o Goiás, nossos amigos, nossos irmãos. Que bênção. E bênção de Deus. E mandar um abraço, né, pro Joaquim e pro Solismar, né? Meus amigos aí congregaram conosco, que é os guerreiros, para quem não lembra, né? Pastor Demi, minha irmã, a esposa do pastor Demi é a irmã, a Belinha é do Joaquim, é a Delina. E a irmã Deli. E a irmã Deli, Gisele com as crianças, pessoal de Cocalzinho. Ó, aproveitando que eu estou ao vivo, né? Vende-se um terreno em Cocalzinho, só falar conosco, a gente faz um preço bom, tá lá, precisando vender aquele terreno, que é muito longe para mim lá, né, pastor? Não esqueça da pastora Dora, esposa do pastor Oswaldo, viu? Ixi, irmã Dora, querida, um abraço. Cláudio, Rafael do Vale, ixi, um abraço para todo mundo de Goiás. Pastor, mas eu quero já entrar numa coisa aqui que antes de nós, né, que é muito interessante. Como é que é ser pastor no Distrito Federal? Em que sentido? Eu vou te contar rapidamente aqui. Houve algo muito interessante quando eu fui pregar em Curitiba há uns anos atrás, que estava começando a Lava Jato. Eu fui pregar numa conferência na igreja do pastor Celso, lá no Pinheirinho, e na hora que eu subi no púlpito, o Espírito Santo me deu uma direção de orar por eles. Eles estavam começando a Lava Jato. De orar por todos os pastores que estavam lá, e era o Espírito Santo mesmo. Você vê que o que virou a Lava Jato é onde nós estamos hoje, infelizmente. Eu digo questão de mundo espiritual. Não é? Alguns pastores até ficaram assim, porque eu chamei os irmãos um dia e falei, vocês são representantes. O que nós temos aqui nesse momento somos nós, os pastores aqui de Curitiba. Eu orei por eles, Deus se moveu ali. E lá, pastor, como é que funciona isso? Qual o peso? Eu não tinha combinado nada, porque eu não ia combinar mesmo, né? Com o senhor, mas eu sei que é. Como é que é isso? Fala pra gente. Brasília é o pulmão do Brasil. Lá está concentrado os poderes. Os poderes, né? Isso. E assim, o pessoal trata como se fosse Brasília. Mas esse poder de Brasília, eles são dos estados que vêm de fora. Uhum. As cadeiras lá no Congresso, Sim. ocupada por Sim. Brasília, elas são, eu acredito que a menor quantidade são de Brasília. São de Brasília. Agora, os outros estados de fora é que manda a maior quantidade, né? Isso. Senadores, deputados,
essas autoridades. Bom, senhor Jesus, que na verdade a gente fala que o poder está em ele está com o endereço de Brasília, mas ele é o poder que emana da nação, né? Da federação. Pois é, porque o pessoal pensa quando fala, não, Brasília só tem ladrão, né? Mas não é, a maioria dos ladrões vem de fora mesmo, né? Misericórdia. Se partindo dessa premissa faz sentido. Misericórdia, faz todo sentido, né? Então, assim, mas nós temos... Brasília, graças a Deus, nós temos uma grande porcentagem de cristãos, graças, né? A Deus. Os evangélicos no meio dos cristãos, se não me engano, são 30%, pelo menos era, não sei hoje. Em Brasília. Mas 30% da população é evangélica, né? E assim, é uma guerra espiritual constante, né? Porque aonde se concentra o poder, o irmão sabe que o mundo espiritual, ele está envolvido. Está concentrado nisso, ali, com certeza. Nós vemos essa diferença na mudança do poder, né? Quando teve a mudança, a gente vê assim, então, há essa visão do mundo espiritual, das pessoas voltado ali. Então, Brasília é um lugar carente, né? De oração de toda a nossa nação, todo o Brasil que está aí. Quando vocês for orar, intensifica suas orações pelo Distrito Federal, tanto que Deus orientou o pastor Maurício, do nosso Conselho Nacional, que está na frente da liderança da intercessão, né? Já é um trabalho ligado ao Conselho Nacional, né? Junto aí com a pastora Jean e sua equipe, que trabalha toda essa estrutura. E o Distrito Federal foi escolhido esse ano para esse trabalho de intercessão. Então, assim, há um peso muito grande, porque de lá é que que emana as leis, as distribuições e toda essa parte de organização de todo o país, primeiro passa pelo Distrito Federal. Né? Então, tem esse peso aí, e nós, no Distrito Federal, nós somos carentes da oração dos nossos irmãos do Brasil. Não se esqueça, quando vocês forem orar, lembre-se do Distrito Federal, né? Porque isso com certeza, se essa graça ela chega no Distrito Federal, então todas as outras regiões vão sentir, né, o resultado desta oração, porque vai passar por lá primeiro para depois ser distribuído para os estados e municípios do resto do país. Né? E amém, glória a Deus. E é importante, o senhor disse algo, a gente faz a brincadeira, mas a boca do cristão, ela tem um poder muito grande. É verdade. E por vezes a gente fala algumas coisas, não é? Que não deveria falar. Essa questão se fala com tanta naturalidade, Brasília só tem ladrão, Brasília só tem aqui não presta. Brasília tem gente, Brasília tem ser humano, Brasília tem crente, Brasília tem gente digna. Sim. E se pegar mesmo e for colocar na ponta do lápis, esse percentual, talvez, de pessoas que tenham esse tipo de problema, de dificuldade, ele é muito, muito, muito ínfimo em relação ao povo de bem que está não só nos poderes, mas que moram ali, que são os representantes. Que Brasília não são só os poderes, né? Sim. E assim, a maioria de Brasília são todos funcionários públicos, né? Sim. A favor do Distrito Federal, aonde esse serviço vai ser prestado para que tudo chegue bem no final e daí se vá para todo o país. A gente estava conversando no almoço, né? A Brasília, ela é programada, né? Praticamente quase todos trabalham ali para que a máquina, mas a máquina gira, a máquina dos poderes gira, né? Funciona. Tá tudo lá. Que bom. Pastor, a gente vai bater um papo hoje muito gostoso sobre alguma coisa bíblica também, que é interessante, algumas revelações que Deus tem dado para a vida do pastor Edivaldo. Mas antes eu quero pedir que o senhor fale um pouco sobre o trabalho de Brasília, sobre as igrejas, os pastores, como é que tem sido, está em expansão, nós temos as nossas igrejas em Brasília. Fala um pouco como é que está o trabalho. O senhor está no segundo mandato ou no primeiro mandato lá, pastor? Nós já estamos no terceiro. No terceiro, né? Mandato, sim. E nós estamos indo aí para 9 anos. E devido à pandemia, vão ser 10 anos. Vão ser 10 anos, sim. Vão ser 10 anos. Então, houve aí uma necessidade, um reconhecimento dos pastores de Brasília, porque
nós somos amigos, a nossa convenção não é muito grande, né? Uhum. Então nós procuramos manter essa unidade e essa amizade entre os pastores do Distrito Federal. Uhum. E juntamente com o conselho, na direção do nosso querido presidente nacional, o pastor Bergamin, né? Ele assim pediu para que a gente ficasse mais esse tempo, né, como presidente da convenção. Eu queria começar assim falando para o irmão um pouquinho da minha história. Isso é importante. Porque conte pra gente. Eu não nasci no Brasil para Cristo, né? Na verdade, eu era presbiteriano, né? Amigos presbiterianos, um abraço. E só que a presbiteriana que nós fazíamos parte, ela tornou cristã presbiteriana porque ela abraçou o movimento pentecostal. Sim. Né? Então, assim, Deus da juventude, tanto eu como a pastora Lucimar, que aqui está, minha esposa, nós trabalhamos na igreja, ajudando a igreja, nós ajudamos a congregação que nós fomos dar assistência. Sim. Quando saiu do lar e passou a ser igreja própria, então nós passamos, o pastor já pediu que nós ficássemos e auxiliasse o trabalho. Então nós sempre fizemos esse trabalho de frente, junto com a igreja. O nosso pastor da igreja, na época, ele era do Ministério da Agricultura e ele foi mandado a Israel para aprender o sistema de gotejamento. Foi quando foi criado o sistema de gotejamento no deserto, Sim. em Israel. Ele foi mandado pelo Ministério da Agricultura e ele passou 6 meses lá. E nesses 6 meses que ele passou, a igreja, ela veio para a nossa responsabilidade para estar à frente da igreja, né? Só que nós éramos jovens, né? Devia estar aí dentro da idade de 16 anos, 17, não sei, mais ou menos por aí. Nos 6 meses, quando o pastor retornou, quando o pastor ele chegou na igreja, nós entregamos para ele toda a mocidade batizada com o Espírito Santo. Meu Deus, que maravilha. Então, assim, eles ficaram surpreendidos, né? Então, assim, Deus sempre teve o chamado conosco, com a gente que estávamos à frente. Eu mais a Luzimar, nós casamos, fomos morar na chácara, porque é onde eu morei a vida inteira. Eu estou no mesmo lugar até hoje, lá era setor de chácara, hoje virou cidade, mas era chácara. E nós começamos a enfrentar dificuldades. Se nós íamos na escola dominical, não íamos para o culto à noite. Se fosse no culto à noite, não ia na escola dominical. E um dia eu fui atender um chamado da diretora da escola que o meu sobrinho estava dando problema na escola. Passei em frente à igreja, era uma floricultura, tinha um pé de manga, a igreja era de madeirite, pintada de verde, debaixo do pé de manga tinha uma lâmpada na porta, o batente dela era um toco de eucalipto e o piso era um encerado de aquele vermelhão, mas era verde, né? Sim. Era sim. encerada de verde. E eu passei, vi lá o Brasil para Cristo, eles estavam numa campanha, quebrando maldições, e veio no meu coração, à noite eu vou vir assistir o culto. E eu fui à noite assistir o culto. Quando eu cheguei, que eu pisei naquele batente da porta, quando eu pisei no batente, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falar comigo. É aqui que eu quero que você fica. Olha. Então eu entrei na igreja, assisti o culto. Quando o culto encerrou, eu procurei o pastor Florenço, que era um dos pastores, desde a época do missionário Manuel de Melo, que era o pastor da congregação, tinha aberto esse trabalho lá. Falei com ele, falei, pastor, eu estou aqui para te ajudar. E ali nós ficamos, né? Depois a igreja lá foi vendido, foi para a sala da casa da minha mãe. Da casa da minha mãe foi aonde surgiu a igreja, né? E a igreja ela surgiu e ali o pastor Florenço foi para a cidade de Vicente Pires e o nosso lado era Vicente Pires, mas tinha um córrego e era por nome dos córregos. Lá era córrego Vicente Pires e o nosso lado era córrego Colônia Agrícola Samambaia. Mas tudo fazia parte da Vicente Pires. Aí nós ficamos na Colônia Agrícola Samambaia e o pastor Florenço foi para o outro lado abrir a igreja na Vicente Pires.
Foi uma das primeiras igrejas lá. Isso. Aí ele saiu. Foi a primeira igreja em Brasília? Na Vicente Pires, não. A primeira não. Sim. Isso aí foi a igreja. E eu fiquei na Colônia Agrícola Samambaia. Certo. Então nós começamos com mais ou menos, Luzimar, umas 5 pessoas, não era isso? 5 pessoas que nós começamos o trabalho, né? E dali a igreja ela foi tomando forma, né? E chegou uma época que antes da gente dividir a igreja, chegou um tempo que nós pensamos em sair da igreja. E eu conversei só com ela no quarto depois do domingo à noite. Eu falei para ela, tá tudo bem, estamos bem com os irmãos, vamos sair, nós vamos procurar uma outra igreja. E no outro dia, 7 horas da manhã, bateu na minha porta. Quando eu abri, era o irmão do Goiás, lá da igreja do pastor Ademir no Cocalzinho, irmão Israel. E ele chegou e ele falou, irmão Divaldo, eu quero dizer para você, eu não sei o que você está pensando fazer. Mas Deus falou assim, que você não saia do lugar aonde ele te colocou. Glória. Porque se você sair, Deus vai cobrar duramente de você. E ele falou para mim, eu vi a irmã Luzimar com o Caleb morto no colo, desesperado, porque vocês saíram da igreja. Deus me perseguiu a madrugada inteira. Se eu não viesse aqui, Deus me matava. Então, nós permanecemos. Naquela semana, o pastor Florencio foi abrir outra igreja, nós assumimos a igreja, ele entregou para nós. E passou um tempo, nós pastoreando, a igreja crescendo. Chegou um tempo que eu estava dentro da minha casa, eram as 10 horas da manhã. Nós éramos ligados à convenção do Goiás, junto com o pastor Oswaldo do Vale, Brasília, Goiás e Tocantins. Era uma convenção só. Sim. E eu estou escovando os dentes, umas 10 horas da manhã, e quando a voz, como cachoeira de água, entrou dentro do banheiro, as minhas pernas tremeu, que a escova de dente caiu no chão, e a voz falou comigo, tu serás o próximo presidente da convenção. Lá atrás isso. E eu fiquei preocupado, porque a gente, assim, para presidente de convenção, eu era um menino, né? E aí nós começamos a querer correr atrás do pastor Oswaldo. Fui no pastor João Fonseca na era, que era o presidente do campo. Eles vão no pastor Oswaldo. Não, Deus falou que ele vai ser. E o pastor Oswaldo olhou para mim e falou, pastor, quero dizer para você que o fato de você ter ouvido uma voz não é suficiente para nós fazermos você presidente da convenção. Então foi como jogar um balde de água fria pra gente, né? Mas daí, Deus trabalhou com o tempo, a convenção de Brasília nasceu na mão do pastor Devaí, ele fundou a convenção de Brasília, pastor Devaí passou 9 anos, e quem foi o próximo que assumiu? Senhor. Eu assumi a convenção. Né? Olha. Então, assim, Deus estava falando de uma coisa que ainda ia nascer, e eu achei que era o que já estava pronto, mas não era. E com isso, agora nós já estamos aí para quase 10 anos na frente da convenção. Olha só. Né? Então, assim, é o chamado de Deus. Então, a nossa história, minha, da Luzimar e dos meus filhos, nós chegamos na igreja, foi dessa forma, né? O chamado de Deus. E hoje nós somos Brasil para Cristo até o tutano. Até o tutano. Até o tutano. Pois é, nós não abrimos mão. E um dia alguém me perguntou assim, né? É você que manda aqui na igreja, né? Eu falei, sou eu. Aí ele falou, você vai sair daqui quando? Eu falei, eu só quando ele mandar. Ele mandou eu ficar. Ele nunca mais falou para mim sair. Ele que mande, né? Ele que mande. Então, enquanto ele não falar nada comigo, eu vou ficando aqui. Sim, né? Sim. Porque ele não me deu uma opção de escolha. O Senhor, estou falando de Deus, né? Sim. O Senhor falou comigo e falou, é aqui que eu quero que você fique. Então, se ele quer que eu fique aqui, eu não posso sair. Eu tenho que ficar aqui até a hora, né, que chegar o tempo dele. Se ele me falar outra coisa depois, aí é outra situação. É com ele. Mas até o momento, eu, juntamente com a minha família, minha esposa, meus filhos, né? Eu tenho dito isso para eles e falo, olha, Deus fez um chamado para mim e vocês fazem parte disso. Sim. Porque Deus não me chamou sozinho. Então, nós estamos aqui porque Deus nos mandou diretamente nós ficarmos aqui. E assim começou o caminhar da obra, esse andamento, né? Então, Brasília é isso. Nós somos hoje uma média de 18 igrejas, né? Sim. Tem umas
com um pouco mais de dificuldade, outras que andam mais, que cresceram mais. Brasília é nova, né? É nova. Brasília é nova, né? Brasília é nova, se a gente expressar, né? E assim, e nós temos tentado manter esse companheirismo, né? Ter essa amizade entre os pastores, nós procurarmos andarmos junto, tanto nas áreas dos departamentos, o FEBRAC, JUBRAC, né? A UMASBRAC, a nossa peça da UMASBRAC é uma potência, né? Como diz o Josa, o UMASBRAC, pastor Josa, um abraço, né? Pastor Josa. O UMASBRAC é mais forte, né? Nós fazemos uma festa onde a gente assa pelo menos um boi por ano no dia da festa, já pensou? Né? Então, assim, graças a Deus, Deus tem nos abençoado e nós estamos lá nessa luta, nessa batalha. Quando você for em Brasília, não se esqueça, né? Não podemos deixar depois, o pastor Gabriel vai colocar o telefone do pastor Edivaldo. Quando você for em Brasília, vá lá conhecer o trabalho da convenção e das outras igrejas também que tem em Brasília. Vicente Pires, é isso? Vicente Pires é o pastor Josa. Eu estou na Vicente Pires, mas eu estou na EPTG. EPTG, deixa eu colocar aqui. Gente, tem uns negócios diferentes. EPTG. Estrada Parque Taguatinga. Porque passa a BR na frente da pista e nós estamos com a igreja na frente da pista. Então, quando você for a Brasília, você procure lá os nossos irmãos da convenção, conheça as igrejas. O pastor Edivaldo vai levar você para conhecer Brasília de uma forma geral. Né, pastor? Verdade. Muito bom. Pastor, nós estamos no ano da profundidade, o ano da devoção, mas a gente tem usado bastante o tema da profundidade. Eu sei que Deus tem falado muito ao seu coração a respeito desse tema de dependência, de buscar, e Deus deu uma revelação que eu queria muito, né? Nós combinamos que eu queria muito ouvir o Senhor e trazer isso. A gente não quer trazer só para pastor, mas para todos aqueles que buscam ao Senhor, que vivem buscando ao reino de Deus. Esse programa, ele tem essa intenção de a gente estar recebendo. Eu aprendi a fazer uma coisa e faço isso sempre. Eu sempre estou próximo de pessoas, e quando estou próximo dessas pessoas, eu estou tentando aprender com elas. Se vocês pegarem todos os papos retos, eu estou sempre trazendo as pessoas para a gente conversar, para a gente aprender. Seja no campo espiritual, seja no campo ministerial, seja no campo físico. E eu queria que o senhor começasse, então, a liberar para a gente aquilo que Deus colocou no seu coração, e eu vou interagindo com o senhor, porque é muito importante. Certo. Amém. O que Deus tem... Uma palavra que Deus nos trouxe ao coração na oração na madrugada, né? Deus me falou a respeito das 7 alianças que nós fazemos com Deus através de Cristo Jesus. Sim. Né? Então, quando nós falamos sobre as 7 alianças, não é nada assim de diferente, né? Ou de extraordinário. É coisas que já está no Evangelho, está na Bíblia, que todos tomam conhecimento. Mas às vezes tem olhado com uma visão diferente, né? As 7 alianças, ela é o arrependimento, a primeira aliança que nós fazemos com Deus, né? A segunda aliança é a aliança do batismo, né? Onde nós declaramos para 4 públicos que nós somos filhos de Deus, né? Que públicos são esses? Nós declaramos para os céus, nós declaramos para o inferno, nós declaramos para o mundo e nós declaramos para a igreja, quando nós saímos das águas, que nós somos filhos de Deus, né? E isso, você vê que isso está ligado com a Santa Ceia. O fato, quando nós nos declaramos filhos de Deus, que já é um outro mandamento e que Jesus deixou para nós, não é? A questão do pão, do vinho, né? Que nós vamos relembrar a morte de Cristo, o sangue de Cristo derramado pelos perdão dos pecados. Então, isso, a Santa Ceia é algo preparado para Deus, para os filhos, né? Isso. E todo cristão, nós temos muitos crentes em várias igrejas que não se preocupam com o batismo. Tem pessoas que estão tempo dentro das igrejas que não descem as águas, eles não sabem o valor e o peso que isso tem. E o peso que o batismo Sem tem. dúvida. Porque quando nós abrimos Lucas capítulo 3, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus saiu das águas, ele estava sendo batizado. Ele era o próprio Deus. João fala para ele: Senhor,
Era eu que tinha que ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim e ele fala: deixa que isso se cumpra, para que se manifeste a justiça de Deus na terra. Então, qual é a justiça de Deus na terra? É eu, o irmão, a igreja se tornar filhos de Deus. Isso é justiça. Sim. Então, a Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz que Jesus ora e o céu se abre. Olha a importância. O céu se abre e a Bíblia diz que o Espírito Santo desce. Nós estamos falando para a igreja que tem o Espírito Santo de Deus. Então, o que aconteceu? Você se arrependeu, você passou pelas águas, o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre a sua vida. E aí, ouve-se uma voz que diz: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Então, quando nós tomamos essa atitude, passando pelo arrependimento, descendo as águas, que é a segunda aliança, né? Então nós vamos ter essas três situações: o céu se abrindo, o Espírito Santo de Deus descendo e a alegria de Deus, porque é isso que Deus quer, que nós nos arrependemos e recebemos o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo ninguém entra no céu. Ele é o pai da noiva, não é isso? É o pai da noiva. É ele quem vai entregar no dia do arrebatamento. Então, quem não recebe o pai da noiva, ele não é a noiva de Cristo. Não recebe a noiva. Então, a aliança do batismo é isso. Então, nós vemos que já ganhou um peso. Pastor, né? o senhor coloca... Por que há tantos membros com uma verdade bíblica tão latente quanto esta, que está na palavra? Por que os crentes não levam isso com peso? Como é que o senhor explica? O crente, ele está dentro da igreja e não batiza, aí um próximo passo que o senhor vai falar, aí vem o batismo, batizado, salvo, mas aí uma das coisas, depois do batismo vem a ceia. Hoje nós estamos vivendo um tempo que os irmãos... Não dá valor, não vem na ceia. Não vai no culto de Santa Não vai no culto da ceia. Por que o senhor vê nisso, pastor? Eu vejo nisso, segundo o que Deus falou comigo a respeito disso, que tudo isso é a questão do arrependimento. O arrependimento, ele é a base de todas as alianças. Ele é a base de todas as alianças. Nós vemos algumas parábolas na Bíblia. Nós vemos uma parábola muito conhecida, o rico e Lázaro. Sim. E os dois falecem, os dois vão para o seio de Abraão, mas um está no lugar de descanso e o outro está no lugar de juízo. Ele está sendo sofrido, ele está queimando no lago de fogo, as chamas estão ardendo ele, e ele diz: pai Abraão, manda que Lázaro volte. Eu tenho 5 irmãos no mesmo caminho que eu. E que o Senhor mande que Lázaro volte e vai alertá-los para que eles não venham para o mesmo lugar que eu. O que é isso? Isso é o arrependimento tardio. O arrependimento tardio. A pessoa está se arrependendo tarde demais. Tarde demais. Aí Jesus disse para ele: ele tem Moisés. Quem é Moisés? Quem escreveu a palavra, o Velho Testamento, o Pentateuco ali, os mandamentos de Deus no Pentateuco. Moisés representa isso. E ele tem os profetas. Quem são profetas? Aqueles que pregam a palavra, aqueles que traz de Deus através da palavra, né? A correção, a disciplina, a bênção, né? Então Jesus está mostrando ali essas duas representações, através de Moisés e através do profeta, que eles creiam nele, porque ainda que ressuscite o morto, se não houver arrependimento, eles não crerão naquilo que vai mudar as atitudes, mudar a vida deles. O senhor está dizendo então que a pessoa pode até ter se batizado, a pessoa pode até tomar ceia, mas lhe falta arrependimento genuíno. Arrependimento. Nós temos um caso bem claro. Interessante isso, gente, para pensar, né, pastor Gabriel? Há um caso bem claro, Atos capítulo 5. A igreja está vivendo o momento do poder. Sinais e maravilhas, curas. A Bíblia fala que os apóstolos faziam sinais, faziam maravilhas. A sola de Pedro estava curando.
Então, e ali havia Ananias e Safira. Sim. Ananias vende a porção de terra, fala que é só o valor da metade, combina com Safira, a sua esposa. Sim. E ele leva isso diante de Pedro, mas a proposta não era de Pedro, a proposta era do Espírito Santo de Deus. Pedro só estava fazendo aquilo que o Espírito Santo mandou ele fazer, porque a igreja estava sendo criada naquele tempo. E aí Pedro diz para ele: Ananias, você não está mentindo para mim. Você está mentindo para o Espírito Santo. Está aí à porta os pés dos jovens que vão fazer o teu sepultamento, porque você mentiu para o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ananias expira e os homens pegam e vão enterrá-lo. Depois, não lá da conversa de Ananias e Safira, depois da sua morte dentro do templo, a Bíblia diz que Safira vai chegar 3 horas depois. 3 horas depois. Ela, Safira, ela tem o tempo do arrependimento, mas ela não se arrepende. Ela não se arrepende. Safira, ela está devendo à igreja. Por que Safira deve à igreja? Porque ela podia ter escrito alguns versículos a mais no capítulo 5 de Atos. Ela poderia nos contar, né? Uma história diferente. Mas a falta de arrependimento não deixou ela escrever. O coração obstinado no dinheiro, na quantia e aquela coisa toda, ela tem o tempo de arrependimento e ela não se arrependeu. Então é assim, nós temos arrependimento tardio, nós temos o tempo de arrependimento e não nos arrependemos, e Pedro só olha para ela e diz: aí está os pés do que levaram o seu marido e agora vai levar você. E ela fica nos devendo esses versículos. Senhor, eu vim aqui, Pedro, eu quero pedir perdão para o Espírito Santo, eu quero pedir perdão para... foi o meu marido que me induziu, mas agora eu estou arrependida. Não houve isso. Não. Isso não houve. Ela podia ter ido lá procurar e... Ela sustentou. Sim. Ela sustentou. Sim. E aí, se nós abrirmos um texto que Jesus fala lá sobre os talentos, aquele que recebe... 10, que recebe 5, aí tem o que recebe 1 talento. O que recebe 1 talento, ele guarda e não multiplica, ou seja, e Jesus está falando da humilhação ali, as pessoas que não se humilham. E no final da parábola, aí Jesus vai dizer assim, depois que ele toma 1 talento daquele homem, e aí ele dá o que tem 10, aí Jesus fala: agora traga aquele que recebeu 1 talento, a minha presença, e matai-o, né? E eu assustei, porque quando Deus me mostrou isso na Bíblia, eu estava lendo justamente sobre Ananias e Safira. Então eu não fui caçar, mas uma revelação. Então é isso, porque nós... o arrependimento, a gente prega só arrepender-vos porque é chegar do reino dos céus. Jesus falou isso, João falou isso, mas nós não nos aprofundamos a respeito do arrependimento. Nós temos o homem, o casamento onde tem que se vestir as vestes nupciais. E Jesus fala assim: olha, encha a minha casa, porque os seus amigos não quiseram vir para o casamento. Aí ele fala: encha a minha casa, vai às esquinas, vai nas ruas, buscai os coxos, os aleijados, buscai os paralíticos, buscai os cegos, e aí buscai os bons e os maus. Então, igreja, a gente não escolhe. Sim. A parábola já está nos mostrando que não adianta. Quando ele está trazendo o coxo aleijado, ele está falando do gentio, somos nós mesmos, está fazendo uma representação espiritual da igreja que não é Israel. Então nós somos essa classe que espiritualmente nós fomos classificados assim. Mas porém tem uma coisa, esse homem chegou
entrou na festa, todos os outros, eles trocaram as suas vestes nupciais. Mas a Bíblia diz que quando o noivo chegou, olha só, quando o noivo chegou, quando ele entra na festa, havia um que não tinha trocado as suas vestes nupciais. Ou seja, viveu o tempo todo dentro da igreja e nunca houve arrependimento. E não haverá arrependimento ou oportunidade para arrependimento quando o noivo chegar. Pois é. Aí, exatamente, está tratando do arrebatamento da igreja. A hora que o encontro da pessoa com Deus, porque às vezes Deus vem antes. Sim. A pessoa pode morrer antes do arrebatamento. Sim. Então, quando eu entro na festa e eu troco as vestes, está me dizendo que eu passei pelo processo de arrependimento, agora eu tenho uma vida transformada. Sim. Né? Nós vemos isso, pessoas na cadeia que saem, eu era assim. Como pode? Eu batizei um rapaz nas águas, ele estava preso, ele matou 8 pessoas e ele tinha uma lista de 16 pessoas para serem mortas. No saidão dele, da Papuda, lá em Brasília, ele saía e ele matava, né? E o que aconteceu? A prima dele, que é da nossa igreja, foi lá, evangelizou ele se converteu, e ela falou: pastor, ele só tem o saidão, ele só tem o sábado na parte da manhã, 6 horas da tarde ele tem que se apresentar. Então ela falou: nós temos que batizar ele. Aí eu falei: não, vamos fazer um almoço lá em casa, tem uma piscina, nós batizamos ele na piscina da minha casa. Então ele veio, né? Nós batizamos ele. Quando eu tirei ele das águas, ele foi batizado com o Espírito Santo. Recebeu o dom de línguas. O cara tinha 8 mortes nas costas e tinha uma lista de mais 16 para matar. Mas ele recebeu. Aí eu peguei, abracei ele e falei para ele: varão, você matou 8, mas hoje nós enterramos você, né? Aleluia. Então, ele me abraçou e falou: pastor, eu tenho vergonha das coisas que eu fiz. Fruto de arrependimento. Aí o resultado. O pastor Gabriel sofreu a consequência? Sofreu. Mataram ele depois. Sim. Mas ele morreu crente, salvo. O pastor Gabriel sempre gosta de compartilhar sobre a questão da iniquidade, né? Que é o amor ao voltar a fazer as coisas do pecado. A iniquidade, na verdade, é o antagonismo do arrependimento. É você voltar a querer estar realizando as mesmas coisas do tempo da ignorância, do tempo do pecado. Então, assim, nós temos outras parábolas que nos tratam de arrependimento, que a gente não vai aprofundar, mas nós temos o filho pródigo, que estava dentro da casa do pai, saiu, e a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele fez um plano de arrependimento. Eu vou voltar, eu vou na casa do meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então nós vemos um plano de arrependimento. E ele, quando ele passa por esse processo, a Bíblia tira dele as roupas mendigas que ele usava. Ele estava vindo de um lugar que ele estava tratando de porcos e já desejando comer a comida dos porcos. Mas a Bíblia diz que Deus, ali o pai coloca no dedo dele o anel, significado de voltar à autoridade de Deus sobre a tua vida. Vai poder botar as mãos e expulsar demônios. Vai poder orar pelos enfermos e ele ser curado. Colocou nele vestes novas, ou voltou as vestes nupciais que representam a santidade. Quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, vai nos falar que nós somos pobres, cegos, miseráveis, nu, que nós devemos comprar de Deus. Esse comprar de Deus é nós voltarmos ao arrependimento e ter a mudança. Os olhos são cegos, tem que se abrir. As vestes que representam a nossa santidade, porque a Bíblia diz que sem ela nós não veremos a Deus, né? Então, toda essa transformação, ela só acontece através do arrependimento, né? Então, a igreja, nós temos que tratar sobre isso dentro da igreja, porque nós estamos sujeitos ao pecado. Nós estamos sujeitos ao pecado. E, assim, só para a gente não alongar mais, Salmo 51, Davi.
me lava e eu ficarei puro, não é? E ele vai dizendo que a tua riquíssima misericórdia, né, me alcança e perdoa os meus pecados. Os irmãos depois lê lá Salmo 51, mas o mais importante de Davi, porque ele já tinha a presença de Deus e o Espírito Santo na sua vida, porque a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas ele sentiu que ele perdeu isso por causa do seu pecado. E aí ele fala, Senhor, no final, e não retires de mim o teu Espírito, e nem me tire da tua presença. Então é isso que a igreja não pode perder. A presença de Deus na nossa vida. Quando nós abrimos Apocalipse 3, o versículo 20, a Bíblia diz assim, Jesus fala assim, eu estou à porta. Ei, quem está à porta está presente, não está ausente. Ele só está do lado de fora. Ele só está do lado de fora. Aí ele diz, eu preciso entrar. Eu tenho que entrar. Mas a porta tem que ser aberta. O que é abrir a porta? Abrir a porta é arrependimento, meu irmão. Aí ele diz, se houver, eu vou entrar, eu cearei contigo e tu comigo. Haverá comunhão entre Deus e nós. Ele falou, olha, eu vou voltar a fazer novamente, o seu ministério vai ser levantado novamente. Olha, né? E então, é isso aí. A presença do Senhor, ele diz, olha, ele já diz assim, onde houver 2 ou 3, o Senhor Jesus está sempre presente. Vocês não estão órfãos, eu não vos deixarei sozinho, aonde reunir 2 ou 3 eu estarei no meio. Jesus, irmãos, está sempre presente. Verdade. Aonde reunir 1, 2 crentes, Jesus já está presente. E para o arrependimento, quais são as atitudes que nós temos que tomar? Sim. Aí nós vamos... Porque se Jesus está presente, eu fiz a pergunta bem interessante no sentido de quê? Porque muitas vezes, e isso acontece, eu tenho que pagar um preço, eu tenho que fazer algo. Hoje, eu sempre comento que o cristão, ele está como ele estava quando Moisés subiu. Imagina, esse dia eu estava meditando sobre isso, imagina que coisa linda, Moisés está recebendo as palavras, Deus diz assim, senta aí que eu vou escrever para você as minhas palavras, para você levar para o meu povo. Sim. Enquanto Moisés está ali recebendo, o povo está carente de tocar em alguma coisa e já arruma um outro Deus. E que Deus é esse que representa e que traz à memória os deuses do Egito. Isso. Então eu costumo dizer o seguinte, nós como povo, muitas vezes nós estamos carentes de tocar em alguma coisa. Eu fiz essa pergunta nesse sentido, pastor. Quando a gente fala de arrependimento, por vezes há uma procura de algo para se arrepender. É como o senhor reza não sei o quê, o senhor faz não sei o quê, o senhor pague um preço para que eu perdoe você e então aconteça o arrependimento. Consegui explicar o que eu estou querendo dizer? E eu fiz a pergunta porque arrependimento é abrir a porta do coração e dizer, entra, só isso. Só isso. Não é? Abre a porta. Não tem. Você está ouvindo e diz, não, mas está difícil, eu vou chorar, não. É interessante, porque a Bíblia diz que João, ele fica no deserto, João 3 vai dizer lá que João fica no deserto até que ele recebe a palavra do céu. A palavra do céu vem a ele. E ele diz assim, olha, que nós devemos apresentar frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está no pé da árvore. O machado já está no pé da árvore. Está quase para ser cortada. Para ser cortada. Nós temos a questão da planta que está no meio da vinha, né? O Senhor vem e fala, não produziu fruto, eu vou arrancar. Aí o que cuida chega, meu Senhor, me dá mais 1 ano. É o tempo de arrependimento. Eu vou adubar, eu vou estercar, eu vou jogar água, eu vou mexer com a estrutura Santo, dela, né, aqui. É a ação do Espírito Santo. A estrutura dela aqui, aí daqui 1 ano, se ela não produzir fruto, o senhor passa o machado nela. Então, nós muitas vezes somos filhinhos de papai, né? Não, Deus perdoa, e não, isso aí Deus não considera esse tipo de pecado. Então a gente vê muita coisa aí, as redes sociais, muita gente falando besteira que está fora da palavra de Deus. Então aí, por isso que Jesus diz que nós temos que conhecer a palavra.
né? Isso. Porque na hora que essas coisas chegam, nós temos base bíblica, nós sabemos o que a Bíblia está falando, principalmente o Novo Testamento. Mas quando nós olhamos para a história lá de Samuel, com Eli e seus 2 filhos, né? E a glória de Deus, a presença de Deus é tirada por causa do pecado, a iniquidade, né? Os irmãos, nós não vamos entrar lá onde fala qual Eni e Finéias, né? Que são os filhos, né? As coisas que eles fazem lá, tá lá, a história tá lá, nós não vamos olhar nisso, mas a Bíblia diz que Deus começa primeiro a mostrar como a presença de Deus é importante para nós. Sim. Porque essa arca é levada para os filisteus para a casa de Dagom. E eles fecham a porta e o pobre coitado de Dagom não pode dizer nada, porque ele não fala. Mas se ele falasse, como diz o pastor Lucena, pelo amor de Deus, não fecha a porta e não me deixa aqui dentro com essa arca. Né? É engraçado, é cômico, o desespero. Né? A imagem, ela está caída. Eles levantam no outro dia e ela cai a segunda vez com as mãos decepadas e a cabeça cortada. Ou seja, quando a presença de Deus se manifesta, o inimigo, as mãos dele foi cortada. Ele não pode mais agir na sua vida, não pode mais agir na sua casa. Qual é o segredo? Traga a presença de Deus para dentro da tua casa. Traga a presença de Deus para dentro da sua vida, como o irmão falou, abrindo o coração e deixando Jesus entrar. Eu tenho que desejar, eu tenho que querer. Os inimigos de Deus, que é a carne, o mundo e o diabo, vai lutar para me não trazer para dentro da minha vida. Mas eu tenho que vencer isso. Você falou algo que é muito interessante nisso. Eu tenho que querer. Não é o Marcos que tem fé, que tenha fé para que aconteça na vida do pastor Edivaldo. É o pastor ou vice-versa. Eu tenho que querer. Acho que o segredo de arrependimento está aí, né? Isso. Eu preciso querer, eu preciso desejar. Eu tenho que constranger o inimigo, que é a minha natureza humana. Eu tenho que trocar. Eu não aceito mais, eu não quero mais. Eu quero Jesus. Então essa decisão, ela tem que ser tomada. Nós queremos muito que a transformação aconteça rapidamente. Só que nós desejamos, eu estou colocando aqui na figura do nós como no geral, nós desejamos que isso aconteça, mas que o Senhor faça. Então se o Senhor fizer, vai acontecer e então eu mudo. E então eu me arrependo. E não é assim, é ao contrário. Eu me arrependo. E é instantâneo. E o Espírito de Deus faz instantaneamente. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Primeiro sou eu. Em relação à música. Em relação ao meu palavreado. Sim. Aquela história, diz com quem tu anda, eu direi quem você é. Às vezes, porque hoje o mundo, a influência é tudo. Sim. A influência é tudo. Se eu tô com a minha vida andando com uma pessoa que é descrente, que não tem a presença de Deus, a minha tendência é começar a acompanhar e seguir ele, entendeu? Então eu tenho que querer, eu tenho que fazer a mudança radical, a metanoia, né? A metanoia, ela tem aqui, dentro da mente, ela tem que trabalhar e trabalhar no coração. Eu tenho que saber qual é o resultado das alianças, porque aí nós vamos sair de filhos de Deus, que é através do batismo, e aí nós vamos para a aliança da fé. João 14, Jesus diz o quê? Credes em Deus, mas credes também em mim. Ele está dizendo, eu posso tanto quanto o Pai, eu posso tanto quanto ao Espírito Santo de Deus. Então nós temos que crer no Senhor Jesus, né? E logo em seguida vem a próxima aliança, que é a aliança da fé. Nós estamos a terceira é a fé. A terceira aliança é a aliança da fé. Arrependimento, batismo, fé. A quarta? A quarta é a aliança da amizade. Amizade. Lá em João 14, ele vai dizer assim, vós sereis meus amigos. Então a amizade com Jesus, ela é condicional. Não é todo crente, não é toda pessoa que é amigo de Jesus. Porque ele diz, vós sereis meus amigos, se vocês obedecerem
aquilo que eu estou ensinando. Nós temos um problema muito grande com as igrejas hoje. Nós temos muitos crentes querendo viver Velho Testamento. E o Senhor Jesus, o Velho Testamento é importantíssimo para nós. Nós vamos ter muita experiência, nós vamos ver como Deus fala, nós vamos ver como Deus age, nós vamos ver o que Deus fez, está ali. Mas o Evangelho do Senhor Jesus, muitas vezes nós estamos deixando de viver aquilo que Jesus ensinou para viver o Velho Testamento. Eu já vi crente que voltou a guardar o sábado, né? Eu vi um pastor uma vez, ele veio falar comigo e ele diz assim que não havia rios até depois do dilúvio. Aí eu virei e falei, mas pastor, deixa eu te dizer uma coisa, quando você abre logo em Gênesis, vai falar de 4 rios. Vai estar lá o Eufrates, o Tigre, mais 2 lá, que é o Pison. Pison e assim. O outro é o... eu não sei, sabe, não estou lembrado agora o nome dos 4. Como que você está me dizendo que não tem rio, se já no início da Bíblia diz que tinha uns rios que saem direto do Jardim do Éden? Ele falou, mas eu creio assim. Eu falei, não, pastor, você tem que parar de ficar só vivendo de Velho Testamento e ler o Novo Testamento. Porque você está criando coisa, se baseando a sua vida em coisas, que você está dizendo que não tem, que lá no Velho Testamento. Então ele ficava baseado só nas coisas do Velho Testamento, querendo moldar a vida dele pelo Velho Testamento. Você tem que ir para o Novo Testamento, aprender o que Jesus está ensinando, e nós precisamos viver o Novo Testamento. Porque Pison, a salvação dos gentios está aqui no Novo Testamento. Rios Pison, Gion, Tigres e Eufrates. Então aí são os 4 rios. Aí como que aí ele ficou bravo comigo, porque eu creio assim, não sei. Eu falei, pois é, mas você está crendo e dizendo uma coisa que a Bíblia fala ao contrário. A Bíblia diz que tem, você está falando que não tinha. Então... amizade. Sim. Quinta. A amizade, nós temos que crer na palavra, nós temos que guardar a palavra, nós temos que amar a palavra e nós temos que pregar a palavra. Então, quando nós falamos da amizade e que se refere à palavra do Senhor Jesus, nós temos que ter consciência dessas coisas sobre a palavra. A quinta aliança, depois da palavra, é a aliança do Espírito Santo de Deus. Está lá em João capítulo 15, ele diz assim, eu não vos deixarei órfão. Olha como é que a aliança nasce. Eu vou ao Pai, olha só, Jesus, antes de dizer que o Espírito Consolador vem, ele fala, eu preciso ir ao Pai, eu vou rogar a ele, olha só, o que ele está falando. Você sabe que rogar não é eu te pedir alguma coisa. Rogar, eu vou te mostrar uma necessidade e que você não tem opção de me deixar na mão. Então rogar é isso. Você não tem opção, você vai ter que fazer por mim isso aí, porque Jesus veio aqui, fez o trabalho dele, falou, agora não dá, eu ir embora para o céu, eu tenho que rogar para que o Espírito Santo venha. E ele fala, e ele vos enviará o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem pode recebê-lo, mas vocês... Aí nós falamos da igreja edificada que Jesus fala, né? Eu edificarei a minha igreja, não é? A porta do inferno não prevalecerá contra ela. O que é uma igreja edificada? A princípio é uma igreja que o Espírito Santo de Deus está habitando nela. Não paredes, mas pessoas que o Espírito Santo habita, que o Espírito Santo mora. Então, ele diz assim, e esse Espírito, ele vos ensinará todas as coisas e ele habitará em vocês. Né? Então, isso é uma aliança. Aliança do Espírito Santo. Não é? E logo após a aliança do Espírito Santo, o versículo 16 de João 15, ele vai fazer conosco a aliança da frutificação. Por quê? É uma nomeação. O que é você nomear alguém? Você vê os ministros que entram num governo, o cara não é nada. Enquanto não sair no diário oficial, nomeado ao cargo de ministro tal, fulano de tal.
O cara todo dia abre diário oficial. Meu nome saiu, meu nome saiu, meu nome saiu. Ele fica ali procurando. O dia que o nome dele sai, ele já tem um ministério, ele já tem uma mesa com a cadeira, ele já tem não sei quantos milhões para ele trabalhar, ele já tem uma reunião nesse país, naquele país. Por quê? Porque ele foi nomeado. E Jesus diz assim: eis que eu vos nomeeis, para que vades e deis fruto. Dar fruto é uma nomeação por Jesus. O vosso fruto permaneça, né? Para que as vossas orações sejam ouvidas, né? Então, não é apenas você produzir o fruto. Ele está dizendo que o fruto que nós produzimos, ele tem que permanecer. E isso é muito interessante. E junto com a nomeação, o próximo versículo, ele vai dar um mandamento. Porque a nomeação de Jesus para a frutificação não funciona sem um mandamento. Eu vos nomeio para que vocês frutifiquem, o seu fruto permaneça, a sua oração seja ouvida, e eu vos deixo um mandamento, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, você não consegue produzir o fruto se o amor de Deus não estiver aqui dentro. De você mesmo, da tua natureza humana, do seu interesse, o seu negócio é lucro, o seu negócio é dinheiro, o seu negócio não é reino. Então, né, o fruto, para permanecer, ele precisa do mandamento. E Jesus dá a nomeação e logo após ele dá o mandamento. A nomeação vem de Jesus. Agora, esse amar ao outro precisa do arrependimento. Voltamos de novo ao arrependimento. O arrependimento, se o arrependimento ele é a base de tudo. Exatamente. O arrependimento, se não vier, a pessoa não vai frutificar, pastor. E o sétimo, então, é o mandamento? Não. Não, nós estamos no sexto. No sexto. A sétima aliança é a aliança da vida eterna. Sim. Oh, meu Deus, vida eterna. Vai fechar as 7 alianças com a vida eterna. João 17, versículo 3, né? Jesus fala: a vida eterna é essa, que você conheça o Pai face a face, rosto a rosto. Essa é a promessa de Jesus. Sim. A vida eterna é essa, nós vamos estar face a face com Deus. E ele diz assim: a aliança, a vida eterna é essa, que você conhece o Pai face a face, a Deus face a face, e que vocês conheçam a Jesus, o Cristo, como o único mediador entre Deus e o homem, né? Então só em Jesus nós podemos ter a vida eterna. Meu Deus. Então essa é a sétima aliança. Você passa por todas essas e sempre o arrependimento, ele vai ser a base de todas as alianças. Podemos faltar nessa aqui, faltamos na aliança do batismo. Eu não estou mais me sentindo filho de Deus, é o filho pródigo, caiu em si. Né? Caiu em si e ele volta. Precisa e ele voltar. Recupera, né? A aliança da amizade com Jesus. Você se arrepende e volta a ler a Bíblia novamente. Então, assim, a aliança do arrependimento, ela vai estar ligada a todas as outras 6 alianças. Ela é a base de todas. Sim. E nós precisamos entender realmente o que é arrependimento para que nós possamos viver as outras alianças. Porque sem arrependimento nós não vamos conseguir viver. Meu Deus! Gente, que aula, hein? Muito bom. Papo Reto tá voltando e ele tá voltando com essas experiências. Estamos falando com o pastor Edivaldo Duarte, né? A Igreja Brasil para Cristo de Brasília, presidente da Convenção da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo de Brasília, e nos deu uma aula aqui sobre as 7 alianças. Eu queria que você pegasse esse material e compartilhasse. Olha que material maravilhoso para você compartilhar na sua igreja, para você colocar numa aula de escola bíblica, por exemplo, e deixar os seus alunos assistir. Você pode colocar isso como um treinamento para novos convertidos, para quem quer voltar ao primeiro amor, né? A primeira aliança, arrependimento, segundo, batismo, a terceira, fé, a quarta, amizade com o Espírito Santo, a quinta, com Jesus, a quinta, o Espírito Santo, né? O relacionamento e a amizade com o Espírito Santo, a sexta, a frutificação, e a sétima, a vida
eterna. Um pacote completo para a nossa vida de devoção e a nossa vida de profundidade ao Senhor, não é verdade, pastor? Inclusive eu estou preparando isso, eu vou escrever. E nós vamos lançar esse livro seu, pastor. Nós vamos escrever esse livro. Se o senhor permitir, a gente lança pelo Instituto fazendo diferença. Vai ser uma alegria a gente, porque eu quero fazer o livro As 7 Alianças com Deus através de Cristo Jesus, né? Então, eu creio assim que vai trazer até o irmão me auxiliar em relação a essa questão da escrita, como a gente prepara. Então, assim, eu quero deixar aí o que eu quero deixar para os nossos ouvintes hoje, a consciência de que Jesus, ele não vai chegar. Ele já está. Jesus está. Ele diz, eu estou à porta. Sim. Jesus, irmãos, ele está sempre presente. Se alguma coisa não acontece, é porque o coração está fechado. Nós temos que abrir o coração. Podemos ir no culto, se nós estivermos com o coração fechado, nós vamos sair do mesmo jeito que nós entramos. Eu costumo dizer que vai sair pior, né? Porque se chegar na presença do Senhor e não abrir o coração, você não consegue sair. Então, vá logo se arrependendo, chega na igreja, se entrega logo para Deus, confessa. Iniquidade é o pecado repetido, pastor. É isso. Iniquidade é o pecado repetido. Existe o pecado e a iniquidade. É o prazer de pecar de novo. Eu estou sempre repetindo todos os dias o mesmo pecado, ou de tempos em tempos, eu estou vivendo a iniquidade. Então nós precisamos identificar isso nas nossas vidas e nós precisamos quebrar. Né? Quando nós falávamos lá de Israel, o povo, a arca volta para a casa de Abinadab, passa 20 anos e o povo lamenta a Samuel porque a presença de Deus, há 20 anos que a arca já estava com eles e a presença de Deus não se manifestava. Então Samuel chama todo o povo, dizendo a eles, olha, vão para Mispa e vocês chegam lá e vocês se arrependam dos seus pecados, confesse a Deus os seus pecados, né? E aí vocês façam um jejum, né? Vocês vão fazer, eles fizeram um ato profético, derramaram água diante do Senhor e aquele povo chorou, se arrependeu, pediu perdão e Samuel depois disse, depois que vocês fizerem tudo isso, eu vou orar por vocês, a Deus, para que a glória de Deus volte a se manifestar novamente. O pastor, tem uma coisa interessante aqui nessa questão, a gente está quase encerrando, segura aí, não vai embora ainda não, que é o seguinte, que eu estava meditando aqui, arrependimento, pastor, existem níveis, inclusive, de arrependimento. Esse texto que o senhor está dizendo, alguém poderia dizer, hoje está fácil alguém dizer, se Samuel está falando conosco hoje, ele vai falar, não, mas não foi eu que pequei não, pai, foi eu não. Foi a família do Eli lá que pecou, não tem nada a ver com isso. Mas Jesus trata isso. Quando nós falamos sobre o preço do perdão, que é outra história. O preço do perdão, Jesus fala assim, lá em Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, eu não tenho nada contra você, é você que tem contra mim, mas aí Jesus diz a mim, vá você a ele e peça perdão. Antes, ele inclusive manda deixar a oração, deixa a tua oferta. Isso. É o seu irmão que tem contra você, você não tem nada contra ele, vá nele, peça perdão, porque para que você apresente a sua oração. Mateus 6, quando Jesus fala sobre a oração, ele diz lá no versículo 13 ao 15, que se não houver perdão, as suas orações não serão ouvidas, não são, né? E ele diz, antes que você seja entregue ao juiz, e o juiz te lança em prisão. Todas essas situações acontecem por falta de arrependimento. Sim. É isso aí. Então, é forte e pesado. Precisamos pensar sério nisso. É isso. A gente, se nós queremos que as nossas orações, muitas coisas não têm acontecido na vida das pessoas, por quê? Porque não há arrependimento. E quando eles falam, produzir frutos dignos do arrependimento, um dos frutos dignos de arrependimento é o perdão. O perdão é um fruto do arrependimento. Pastor Edivaldo, nós vamos voltar outra vez, porque aqui é um poço de conhecimento, né, pastor Gabriel? Muito bom. Eu quero agradecer a tua presença,
Infelizmente, já estamos chegando no final aqui, mas a gente vai tentar fazer esse bate-papo um pouco mais curto para você assistir, para que você coloque aí, se você quiser, na velocidade 2x, né, Pastor Gabriel? E ouça de novo e ouça outra vez, porque tem revelações profundas para este dia. Eu quero louvar a Deus pela tua vida que ficou conosco até agora, pela vida do pastor Edivaldo, pastora Luzimar, que está aqui, só aqui no making off, e as suas considerações finais para o nosso povo aqui, meu pastor. Quero agradecer ao pastor por nos dar esta oportunidade, juntamente com o pastor Gabriel, agradecer a minha esposa que está aqui, os meus filhos que estão lá em Brasília ansioso, divulgando para todo mundo. Isso. Meu pai vai participar do podcast do pastor Marcos Ferreira em São Paulo. Meu Deus, né? Que maravilha! Então eu quero agradecer aos ouvintes que aqui estão, e que os irmãos abracem esta causa aqui, porque isso aqui, irmãos, nós que estamos longe, pastor, sabemos o valor que este trabalho tem. Porque muitas vezes nós não podemos ouvir as nossas autoridades, como um pastor Bergamin, como os outros pastores que participam aqui, as nossas mulheres, como nós ouvimos a esposa do pastor... Lucena. Pastora Bernadette. Pastora Bernadette. Pastora Jean de Recife. Eu tô pra ir, inclusive, com a irmã Cleusa. Nós vamos lá gravar com ela, que é um trabalho maravilhoso. Cleusa da nossa área. Então, irmãos, isso é uma potência para a nossa obra. Se inscreva, pastores, escreva as suas igrejas, os seus obreiros, para que todos participem desse programa, porque é um trabalho, pastor, quero te dar parabéns, porque enriquece a nossa obra. Porque você vê já em outros lugares, outros ministérios, não tem isso que nós temos aqui. É uma ferramenta de Deus, né, que nos trazem uma unção, que nos traz uma reflexão, uma consciência, e tão nobre que é a nossa obra, o Brasil para Cristo, né? Então eu agradeço a todos, ao irmão e ao nosso amigo pastor Gabriel que está ali, né? Que Deus abençoe grandemente, e eu tenho certeza que essa ferramenta é uma potência na mão de Deus. Deus abençoe. Muito bom. Então, faça isso. Nós decidimos continuar, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Edivaldo, porque também uma voz que compartilhou muito o meu coração, falou muito comigo, pra gente não parar. Eu quero mandar um abraço em especial a algumas pessoas, mas em primeiro quero mandar um abraço pro meu amigo, o pastor de Matozinhos, meu querido pastor Adriano Marcha de Matozinhos, que mandou uma mensagem para mim: pastor, não desista, não para. Quantos outros fizeram isso também? Houve um tempo aqui, um pouquinho da enfermidade, mas já estamos muito bem recuperados. Mas aí eu fiquei ali pensando, e veio o pastor Edivaldo também e disse: pastor, é um instrumento. Muitas vezes a gente não sabe qual é a dimensão. A gente realmente não sabe. Mas vamos firme, tá bom? Hoje nós estamos aqui, terça que vem, você vai até novembro, as férias chegam em novembro. Então até novembro nós temos Papo Reto com o pastor Marcos Ferreira. Novidade, nós vamos trazer aqui Robson Monteiro, cantor Robson Monteiro, Paulo César Baruch, o Neto, o presbítero Neto, entendeu? Ele tá tudo na bala aqui. Vamos trazer muita gente. Eu vou trazer até o cantor do Exalta Samba aqui, você sabia disso? Eu já entrei em contato com o novo cantor do Exalta Samba, que é cristão, né? Você acredita nisso? É o Doglitz. Eu vou trazer o Doglitz para falar um pouco aqui pra gente. Vamos trazer todo mundo aqui. Olha só onde é que nós vamos. Esse ano vai ser muito gostoso. A gente tá mexendo no formato, mexendo no estúdio. Tem muita coisa boa. Curta, pelo amor de Deus, compartilha, conta para as pessoas, e por favor, não saia sem antes. Vê se você já está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva. As nossas mídias sociais, estamos aí com a nossa agenda aberta também para palestra, para conversa, para orar junto, para jejuar junto, para levar o nosso trabalho. Deus te abençoe, fique com Deus. Beijo no teu coração. Tchau. Eu voltei aqui para dizer uma coisa para você. Terça-feira que vem, pastor José Firmino, lá do Xaxim, no Paraná. Tá um papo também, um testemunho, histórias. Você não pode perder as histórias que nós gravamos com o pastor José Firmino, 80 anos servindo a Jesus. Já anota, hein, tá? Hoje foi o pastor Edivaldo, terça que vem, pastor José Firmino, o nosso amigo Deus. Beijo.